Tá pronto, Jorge? Vamos para mais um vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo dessa vez pra gente falar sobre atores, certo? A gente não fez esse tipo de vídeo ainda pra falar sobre papéis que salvaram a carreira de grandes atores que estão aqui agora brilhando, mas passaram por momentos ali de dificuldade. Depois da vinheta. E pra gente começar, vamos pra John Travolta. Todo mundo aqui conhece John Travolta, né? Pelo amor de Deus. Ele fez um baita de um sucesso nos anos 70, anos 80, com clássicos como Embalos de Sábado à Noite, o que rendeu pra ele até mesmo uma indicação ao Oscar, e o musical Grease, que é extremamente famoso e que muita gente não assistiu, mas lembra dele e lembra da cena dele dançando. Mas com o fim da década de 80 e sua gloriosa participação na trilogia Olha Quem Está Falando, a carreira do John Travolta parecia estar indo ali de mal a pior. Até porque todo mundo conhecia ele basicamente como aquele cara lá que dançava nos filmes. O cara que tinha feito Grease, Embalos, pra sempre preso naquele papel do jovem metido e rebelde que tá aí querendo causar o caos. Mas o que ninguém esperava é que o John Travolta tivesse no seu repertório de atuações um criminoso como Vincent. That's a shake. That's milk and ice cream. Last I heard. That's $5. You don't put bourbon in or nothing? No. Just checking. Um dos protagonistas do agora clássico Pulp Fiction, que era muito mais violento e boca suja do que qualquer outra coisa que o Travolta tinha feito na sua carreira até esse momento. All right, count to 3. All right, ready? 1. E o desejo de escalar o Travolta para esse papel no filme foi um curioso caso ali do próprio Tarantino, que alegou estar completamente triste com o rumo da carreira do Travolta. Ele viu a situação que o cara tava indo, ele viu o filme que ele tava fazendo, ele acreditava no potencial do moleque e falou, não é possível, vou ter que botar ele num filme pra ver se ele vai ter algum papel de destaque, e foi isso que aconteceu. John Travolta was so huge when he came out. And he actually shared something that only Brando had before him and only Julia Roberts has had since him. E essa vida de mafioso no cinema realmente ajudou o John, que pelo papel do Vincent conseguiu outra indicação ao Oscar, apesar de ter recebido pouco pra fazer o papel. Ele recebeu ali $120 mil, o que é pouco dentro dos... Meu Deus do céu, quanto que dá $120 mil hoje? No Brasil, 5 ponto... Quanto tá o dólar? Nossa, 5 ponto... Nossa, dá quase R$1 milhão. Dá quase R$1 milhão. Deus do céu. E o Travolta usou muito bem esse papel no filme, esse destaque que ele tava, como um trampolim pra fazer a sua carreira saltar mais uma vez. E ele estrelou ali no engraçadíssimo O Nome do Jogo, contracenando com o grande Danny DeVito, Jenny Hackman, além de estrelar ao lado de ninguém menos que Nicolas Cage, num verdadeiro clássico do cinema chamado A Outra Face. What a predicament! E vamos agora para Michael Keaton. Começando sua carreira no papel de um cafetão tosco no filme Corretores do Amor, quando ele já tinha seus 31 aninhos e uma família ali para criar, Michael Keaton virou um dos atores mais célebres de Hollywood durante os anos 80, os anos 90, conhecido principalmente por fazer suas colaborações com grandes diretores como Tim Burton em Beetlejuice e depois nos filmes do próprio Batman. Filmes aclamados, filmes que as pessoas gostam bastante por aí. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. E apesar de não ter repetido papéis gigantescos como esses mencionados, o Keaton ainda descolou trampo com os grandes diretores, como o próprio Tarantino, que chamou ele para atuar em Jack Brown, que casualmente é um dos filmes mais subestimados do próprio Tarantino, né? Porque o Tarantino tem poucos filmes, mas Jack Brown é o mais subestimado, sem sombra de dúvida. Can I help out here? Who's this?
Sorry, this is Special Agent Ray Nicolette with alcohol, tobacco and firearm. Mas os anos 2000 não foram tão gentis assim com Keaton, que depois de ver seu casamento arruinar por conta de um caso que ele teve por aí, vagabundo, nunca mais conseguiu repetir seus papéis de sucesso, tendo que participar de filmes menores, até mesmo com Herbie, o Fusca Turbinado, que, assim, pode ser um filme menor, pode ser um filme maior, dependendo do seu ponto de vista. E a reviravolta veio recentemente numa cartada de metalinguagem do universo que colocou Michael Keaton no papel de um ator frustrado que, depois de fazer sucesso vivendo um papel de um super-herói, estava com problemas sérios para continuar sua carreira antes de entrar para dirigir uma peça de teatro. What do you want me to say? My health lasted longer than the money. Go figure that out. Estamos falando aqui de Birdman, 2014, que, assim, você olha assim e fala, tá, esse filme foi escrito para o Michael Keaton ou ele existia e chamaram o Michael Keaton? Porque o filme é a história de vida do cara, Troca o Birdman pelo Batman, né, troca o pássaro pelo morcego, acabou, mesma coisa. Os dois fizeram o papel de super-herói, ficaram muito famosos, depois sumiram, ninguém mais queria saber deles, e até é bizarro porque um tempo antes o Keaton estava se arriscando fazendo papéis ali de direção, fez um filme, como é que chama? The Merry Gentleman, que ninguém lembra, eu não lembrei nem do nome, tá escrito aqui, por isso que eu lembrei. What are these bad people to love me? Eddie, please just give me the gun. Mas o sucesso estava aguardando e esperando por ele em Birdman, que, aceitando o papel, teve a chance de trabalhar com Inarritu, que era um dos grandes ídolos dele, e ele brilhou. Simplesmente brilhou no papel, tanto que não passou despercebido, ganhou até mesmo indicação pro Oscar, que deveria ter sido uma vitória. Mas perdeu ali pro Eddie Redmayne, que não atuou mal, mas era do Keaton. Parceira de Michael Keaton em Beetlejuice, a Winona Ryder também teve uma década de 90 cheia de grandes sucessos, como Heathers, um clássico da rebeldia adolescente com um toque mistério no ar, e o famosíssimo Edward Mão de Tesoura, ao lado de Johnny Depp, que é um filme... como que eu posso dizer? É um filme. Filme esse que a solidificou como uma verdadeira estrela em ascensão. E esse sucesso se consolidou depois que a Winona foi indicada ao Oscar 2 vezes seguidas. Uma pelo clássico do Scorsese, A Época da Inocência, e outra pelo filme Adoráveis Mulheres. Mas a essência da jovem problemática que a Winona viveu em Garota Interrompida esbarrou um pouco na atriz, que começou os anos 2000 sem papéis de muita expressão, e o escândalo, ela foi pega furtando assim uns $5.000 em itens de uma loja de grife, e complicou bastante as coisas, né? O julgamento dela durou 6 dias e, como sempre, foi um grande espetáculo nacional, tudo coberto, todo mundo falando sobre, todos os jornais, todas as redes de televisão, tudo estava ali cobrindo esse caso. E isso fez com que a carreira dela fosse completamente jogada na lama, né? Porque a mídia é perigosa. Your decisions and conduct are going to define your public reputation and image and possibly your future freedom. Acabando com a ascensão meteórica da atriz, que resolveu tirar um tempo de Hollywood pra botar a vida de volta nos eixos. E depois de um tempo só participando de alguns filmes pequenos, papéis menores, a atriz finalmente se reencontrou onde? No mundo das séries, com Stranger Things, que levou a Winona de volta para as histórias com aquela vibe oitentista que ela estava acostumada, que ela brilhou muito fazendo. Só que dessa vez, não mais como a jovem que causava por aí, mas como a mãe de um dos protagonistas da história. E talvez uma das personagens mais queridas pelos fãs. Find my son, Hop. Find him. A grande atuação dela, além de contribuir bastante para o sucesso da série, também ajudou bastante para reabilitar a imagem da atriz, que em breve aí já começou a trabalhar numa outra série, na série da HBO, The Plot Against America, que trata ali de uma história em que o presidente dos Estados Unidos, que ganhou a eleição ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, era um nazista. Enfim, ela voltou aí trabalhando bastante. E muito antes de ser escalado para viver o Batman nas telonas, Robert Pattinson teve uma carreira ali digna de
de uma revista Capricho. Especialmente por causa da sua participação em duas grandes franquias adolescentes ali dos anos 2000. Temos Crepúsculo, em que ele fazia Edward, o vampiro brilhante. Mas a franquia Crepúsculo com certeza assombrou a carreira do cara e parecia que o negócio não ia acabar nunca. O tempo inteiro todo mundo falando dele. Não, é o cara do Crepúsculo, o moleque do Crepúsculo, o vampiro brilhante. E ele não gostava da ideia. Ele já deixou claro, assim, até em entrevistas, que ele não gostava do papel. If it hadn't have been so successful, I think people would have thought it was really weird. It's a really weird story. Que ele não gostava do filme, que ele achava tudo aquilo horroroso, que ele não gostava do roteiro. Ele teve brigas por conta de decisões criativas com a galera, antes mesmo até de fazer o filme. O pessoal falava pra ele, seguinte, o personagem vai estar assim, tristão, e ele vai começar a ficar um pouco mais feliz aqui, vai ficar mais alegre, sorridente. Ele falou, não, esse cara tem que ser meio melodramático, o cara é um vampiro, perdeu tudo, teve guerra. O pessoal falava, não, você vai fazer o filme do jeito que a gente quer. Ele falava, não, como é que funciona? Não é assim, não. Everyone kind of wanted it to be like, no, they should just be like happy and having fun, that's what people want, and that's kind of, that's the sort of teen romance thing. You wanted it brooding a little bit. Yeah, and now that the whole series is known as like a brooding thing, but o cara tem que ser desse jeito, não sei. Tá bom, você não quer? Não, então tchau. I thought I was pretty safe. Right. And they flew up and they're like, yeah, you have to do the opposite of what you're doing now or you're gonna get fired today. Aí ele ficou quieto. Aí o pessoal falou, não, então é brincadeira, né? Tchau, não. Vamos unir assim, vamos deixar ele um pouquinho mais feliz e um pouquinho mais melodramático. E aí ele entrou pro papel. Hello? I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself last week. I'm Edward Cullen. E como esse estigma de que ele era um ator que fazia filme para adolescente já estava incomodando demais, e esse era o tipo de convite que ele recebia de monte, ele decidiu debandar. Falou, não, seguinte, a partir de agora, vou caçar filmes diferentes, que tem propostas diferentes, para mostrar que eu sei. E aí ele entrou no filme Cosmópolis, do diretor David Cronenberg, fazendo um jovem milionário e absurdamente mimado, preso no trânsito de Nova York. E conforme esses filmes menores foram rolando, as pessoas foram percebendo as capacidades e habilidade na atuação do próprio Pattinson, que chamou a atenção dos novatos Ben e John Safdie, eu não sei qual é a pronúncia do nome deles, que deram pro Pat o papel de um criminoso que tem que cuidar do seu irmão, que tem necessidades especiais no frenético e incrível Good Time. You're fucking incredible. You're incredible, do you understand? Yeah. I'm serious. You guys could have done that without you standing next to me being strong. E foi aí que ele conseguiu finalmente transcender esse estigma de moleque dos filmes de adolescente. E daí só foi, conseguiu vários outros papéis, fez excelentes atuações em filmes como O Farol, High Life, e tá em breve aí no filme do Batman, como o próprio Batman, no caso. E que as pessoas têm expectativas baixas, mas ele é o melhor ator do universo da DC? Ele é o melhor ator do universo atual da DC, considerando todos os... de longe. How are you supposed to be? I'm vengeance. E entrando no mundo dos heróis, temos mais uma figura importante aqui. De maneira quase profética, um jovem Robert Downey Jr., nascido de uma família já famosa e bastante rica por conta do pai Robert Downey, né? Porque se existe um Júnior, existe o pai. Vou me segurar, não vou fazer piadas com Sandy. Juninho teve como um dos seus primeiros grandes papéis o de um jovem riquinho e viciado em drogas no filme Less Than Zero, de 87. Round yon virgin mother and child. Come here! E depois de abrir as portas para uma carreira de sucesso como um dos melhores atores da sua geração, além de ser indicado ao Oscar por sua grande interpretação em Chaplin, Robert Downey Jr. virou um grande daqueles exemplos de jovens que se perdem no mundo, se perde na fama e se perde nas mais variadas drogas que o mundo tem para oferecer e até nas que ele não tem. Já no finalzinho da década de 80, ele tinha várias e várias passagens pela polícia, era por posse de maconha, era por posse de cocaína, era por posse de heroína, e o pior de tudo é que, ao que tudo indica e pelo que ele diz, ele foi introduzido nesse mundo pelo próprio pai. É complicado. Well, let me put it this way. It was such a permissive time. And it was that culture, and so we were not discouraged from it. So yeah, I mean, how old were you?
Yeah, I was probably 8, 9, 10. Mas o pior veio em 96, quando ele foi encontrado caído no quarto de um filho de um vizinho dele, completamente apagado, na posse de, obviamente, quantidades gigantescas de muita droga e uma Magnum. Vocês têm, assim, uma Magnum, tipo, pá, grande, gigante, poderosa. Então o Juninho passou um bom tempo em reabilitação, tendo finalmente percebido que a melhor coisa a se fazer numa situação dessas era pedir ajuda. E ele também atuou em alguns filmes indies menores ali, como Crime de um Detetive em 2003. Mas a carreira do menino só foi ganhar aquele sopro de vida novamente em 2008, quando ele chegou. I am Iron Man. Por mais que o estúdio fosse extremamente contra ter uma pessoa com histórico desses atuando como um dos seus heróis principais, Jon Favreau foi a figura que lutou por ele e falou: não, seguinte, a gente precisa do Downey Jr. sendo Tony Stark. Até mesmo a história de vida dos dois é semelhante, o cara riquinho, caído no mundo das drogas, né? Tem todo o paralelo com os arcos, principalmente nos quadrinhos do Homem de Ferro, da bebida e tudo mais. E quem também ajudou na reabilitação da carreira do Robert foi Ben Stiller, que acreditava demais no potencial do cara em todos os seus trabalhos e o chamou para Trovão Tropical, que trouxe uma indicação ao Oscar pro Downey Jr., né? A primeira indicação dele desde 93, isso das 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 15 anos. 15 anos sem fazer conta? Sem fazer conta? Não sei. Acho que é 15 anos. E hoje em dia muitas pessoas nem sabem desse passado, desse histórico dele, porque ele é simplesmente uma coisa. Ele é Iron Man. E é isso, deixa embaixo nos comentários outros atores, outras atrizes que tiveram alguma retomada na sua história, na sua carreira, por conta de algum filme, alguma série que trouxe ele de volta. E eu acho que vale aqui a percepção de uma coisa: os caras estavam tudo na bosta e conseguiram voltar. A gente às vezes tá num dia ruim aí e fala, não, sempre tem uma volta. Só precisa continuar.